Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um programa do PodFit. Hoje, de maneira muito especial, estamos com a Dani Machado aqui, que além de falar sobre gestação conosco e como treinar uma gestante, ela vai fazer parte do nosso programa agora. Será uma das integrantes femininas que nós teremos a honra de ter conosco aqui. E esse momento é muito especial pra mim, porque serei papai esse ano. Então esse programa, além de ser especial, feito para vocês, é pra mim poder aprender também com ela, que sabe muito sobre gestação. Então, vem com a gente. E antes da gente iniciar, eu gostaria de dizer que esse programa é um oferecimento do nosso fiel patrocinador Atos Produtora. É essa casa que nos abraçou desde o início do projeto, é quem faz a gente estar aqui trazendo conteúdo e cada vez mais informação para você e acredita muito na gente. Então, obrigado, Johnny, obrigado a Atos Produtora. E se você ainda quer fazer um podcast, quer gravar música, algum tipo de conteúdo, entre em contato com a Atos Produtora, que você vai ser super bem acolhido e com certeza, além de ter o melhor atendimento da região, vai ter todo o material necessário durante produção, pós-produção, para poder entregar o máximo possível de acordo com aquilo que tu queres. E, sem mais delongas, vamos iniciando aqui. Dani, conta pra nós um pouquinho o que fez tu se apaixonar pela gestação. E eu já lanço a segunda pergunta, tá? Antes que o Douglas já lance as dele aqui. Como eu inicio a treinar uma gestante? Como que eu olho pra ela? Então, vamos lá, que a bola é contigo. Acho que foi em 2021. Surgiu pra mim uma gestante com 16 semanas hipertensa. E aí eu senti a necessidade de ir atrás de mais conteúdos. Porque todas as vezes que a gente vê alguma coisa voltada para grupos especiais, quando abrange gestantes é muito raso. E aí tu vai atrás e aí é um leque de coisa. Tanto que hoje eu leio livros de obstetrícia, porque quando a gente pensa em gestação, a gente pensa, não, é só na barriga. Não. Todo o corpo muda. Hormonal, fisiológico, biomecânico. Então, tu tem que sempre olhar aquele corpo como um todo. Então, não dá... Até, gestante pode fazer alongamento. Depende. Porque ela vai ter um aumento da relaxina, que aí a gente pode causar estria, pode causar dor em articulação. Então, nada pode 100%. Vai ser tudo muito cuidado. Uhum. O que se sabe hoje em dia? Que treinamento de força e aeróbico juntos é excelente para gestante. Então, tem muita coisa para ser vistas. A respiração dela muda, batimento cardíaco vai aumentar entre 40% e 60% o débito cardíaco da gestante. Então, tudo isso, a gente não vai poder usar a frequência cardíaca como parâmetro. A gente vai ter que usar uma escala de Borg. Trabalhar entre 11 e 14 é um bom trabalho para gestante. Mas isso depende da gestante. Trazendo entre 11 e 14 seria moderado. Seria moderado... Leve, moderado. Leve a moderado. Leve a moderado, né? Perfeito. E quais tu acha que é mais comum de pegar, assim, de hipertensão, diabetes gestacional? O que mais aparece, assim, treinando gestante? Cara, dor. Dor na lombar, dor sacroiliaca, síndrome hipotensiva. Até pelo jeito que vai se acomodando a pelve para receber o bebê, né? Porque o que acontece? Como a relaxina, ela vai facilitar esse ganho de flexibilidade, tanto muscular quanto articular, vai acontecer um cisalhamento nas articulações. Então, às vezes a gente acha, não, é ciático. Não, não é ciático. É uma síndrome sacroiliaca, que aí vai dar dor para subir escada, para descer e subir no carro. Tudo isso vai causar um desconforto. Fora que, por exemplo, assim, ela perde o arco plantar. Algumas gestantes vão perder o arco plantar. Sim, fica aquele pé mais chato, assim. Fica o pé mais chato. Por isso que, não pode impacto. Porque a gente tem o medo do risco de queda. Mas não que não possa. Não pode exercícios de impacto, tipo uma luta. Beleza? Mas agora, a corrida, se ela já mantém esse exercício, eu tenho uma gestante com 29 semanas que continua correndo. Ela me fez estudar pra caramba pra poder manter ela na corrida. Ah, que massa. Manteve? Eu treinei uma gestante até um dia antes dela ganhar o nenê. 2 dias antes dela ganhar o nenê. Ela tava treinando comigo. Como é que foi pra ti? Como é que tu controlava foi bem de boa. isso? Foi bem de boa, pela escala de Borg. Pela escala de Borg. Pela escala de Borg. Porque muda, tem muitos pontos específicos que a gente tem que cuidar. E trabalhar com frequência cardíaca não dá... Escala de Borg, pra mim, foi a melhor solução pra adaptar. Treinando força normal... E seguiu do começo ao fim da gestação treinando o treino de voltado, claro. A gente fala hipertrofia, mas mais pela questão de carga, que é de moderada a leve, mais repetição, trabalhando um pouquinho
mobilidade, no que faltava. E fui ajustando desse jeito. Porque, na verdade, a gente não vai ter uma hipertrofia. Porque o aumento da progesterona é muito grande. Eu vou perder massa muscular na gestação. Então, eu tenho que pensar que eu quero melhorar a mobilidade, porque algumas querem muito o parto normal. Então, a gente pensa na mobilidade. Eu acho que a maior parte das escolhas dos exercícios, você tem que pensar por quê e pra quê. Por exemplo, como é que tu trabalha extensão de coluna com gestante? Quando a gente fala em extensão de coluna, o que tu pensa? Banco romano ou deitada de barriga pra baixo? Ok, fazendo... Tu não pode fazer isso com gestante. Como é que tu vai botar ela de gestante. barriga pra baixo? Tu não pode. Naturalmente, ela já está fazendo Tá, o corpo só dela que se se tu mudando. botar uma bola na parede e mandar ela empurrar pra cima, ela tá fazendo uma extensão de coluna. Da mesma forma, tu tem que trabalhar muito trabalho de arco plantar pra ela ter essa percepção. Gestante vai perder o senso espacial. Porque ela perde a noção do tamanho, ela perde o arco plantar e ela também vai perder essa noção de espaço dela. Tudo isso ajuda no risco de quedas. Então, o trabalho para gestante tem que pensar naquele momento. Tá, por exemplo, a síndrome sacroiliaca. É melhor eu trabalhar mais com exercícios de cadeia cinética fechada. Eu não uso o leg press para as minhas alunas. Porque o leg press eu vou causar uma pressão intraabdominal, Tá. o que pode gerar uma pressão na assoalho pélvico e desencadear uma incontinência urinária que eu não preciso. Por que a gente trabalharia leg press com uma gestante? Não tem necessidade nesse momento. Não tem porquê. Ela precisa de agachamento, ela precisa de mobilidade, ela precisa ter conforto. E é isso. Algumas não vão... Eu tive uma gestante que com 16 semanas não suportava a posição supina. Ela tinha contração de teste. E aí tu só dá aula em pé. Porque com ela eu trabalhava mais pilates. Então, muda. Cada gestante é uma gestante. E aí a tua cabeça vai mudar no olhar pra ela. Tem umas que, nunca fiz nada. Essa vai começar a partir das 12 semanas. Não tem mais nenhum artigo que diga que seguro é a partir de 12 semanas. Depende do grau, do nível de treinamento da mulher. Se é uma pessoa que já tá há anos treinando, ela vai Eu vou seguir... parar ela. vai seguir a vida. Teve uma gestante que descobriu, tava treinando comigo e descobriu a gestação com 9 semanas. Eu tava treinando força com ela até as 9 semanas. Aí o olhar mudou, as necessidades mudaram. Porque daí foi muito engraçado, ela me olhou e disse assim, por isso que eu não tava tendo o mesmo rendimento. Ela já tava com 9 semanas tendo dificuldade para respirar. Mudou. Com certeza. Então, e é tudo muito rápido. Tu sabe disso. 40 semanas passam muito rápido. Passam muito ligeiro, passam muito ligeiro. Legal de ver essa tua visão, que ela sai um pouco do fundo raso que a gente tem e ela começa a se tornar cada vez mais global e individualizada dentro disso, né? Além desse caso de se apaixonar pela gestação e ter atletas, e enfim, as tuas alunas que te ensinaram cada vez mais, porque cada gestante é uma gestante, como tu disse, né? Posicionamentos e tudo mais. Eu queria que tu explicasse um pouco mais aqui pra nós o que são as primeiras mudanças, né, que o profissional de educação física que assiste esse programa, ou enfim, o fisioterapeuta, ele deve se ater a título de cuidar uma pessoa que está ali. Então, recebi uma gestante, o que eu tenho que olhar primeiro? Quais são os primeiros sinais? Se tu fizesse um passo a passo, quais são as primeiras coisas que tu olha e analisa? Cuidar para ver se ela já não está tendo escape de urina já no início, se já não tinha isso anterior. Cuidar, principalmente na questão do abdômen, como tu já tem um aumento da relaxina, algumas já vão ter uma diástase. Quando tu tem uma diástase, que é quando tu vê que o abdômen sai pela linha alba, ali tu já tem que ter cuidado dos exercícios, porque já significa que aquele exercício tá muito pesado e ela tá fazendo uma pressão intraabdominal. Tem gestantes que nem o paravertebral cruzado no chão, que é aquele de 4 apoios ou perdigueiro, tu não consegue fazer porque tu já nota aquele abdômen saindo. Então, tu já tem que ter esse cuidado. Porque toda gestante vai ter diástase. Isso é certo. Agora, a forma como tu vai fazer esse manejo durante a gestação vai te dar o resultado no pós-parto. Porque daí, pós-parto, eu vou ter um abdômen completamente fraco e ineficiente. De uma mãe que vai precisar levantar e não vai ter força nenhuma em abdômen. Então, eu preciso já pensar nesse trabalho e eu sigo trabalhando core com gestante. Eu só não trabalho flexão de tronco.
trabalha com resistências, pode ser, vamos lá, dar exemplos, resistências elásticas, em vetores diferentes ali, a questão dos oblíquos, questão do reto abdominal, pode trabalhar de várias formas. Transverso é uma musculatura expiratória. Então eu posso trabalhar abdômen tendo toda a ativação só através da expiração. E aí eu posso botar outras coisas, tipo, empurra a parede ativando a respiração. Ela vai sentir muito o abdômen. Com certeza. Ou coloca deitado de supino, fazendo pressão contra os joelhos. Isso é um exercício que eu sempre uso no pós-parto. Para ela começar a ter a consciência do abdômen. Por exemplo, tu vai usar abdômen com flexão de tronco quando? Quando eu notar que ela tem a consciência da ativação. Porque a maior parte das pessoas fala, faço 50 abdominais. Tá, mas tu faz ativação de abdômen? É bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Qualquer exercício é bem diferente. A ativação e a consciência corporal que tu tenha. Ainda mais quando tem... A gente fala do título de uma gestante ali que... Além, por exemplo, se ela já não tem consciência disso e não tem as ativações com a gestação, a tendência é que realmente ela não consiga desenvolver isso, né? Então, se tu não desenvolve essa base estrutural antes dela, qualquer coisa pode estar causando mais risco do que benefício. Sim, só pra pensar, tipo, ali logo no início, eu vou ter uma anteriorização pélvica, um tilt pélvico. Ok. Vou ter uma hipercifose torácica. Então, se eu vou ter esse tilt pélvico, eu já vou ter um alongamento no ilho-psoas. E uma fraqueza nos flexores de quadril. E tudo isso eu tenho que pensar na hora que eu for trabalhar. Porque depois que o bebê nascer, essas estruturas, elas ainda vão estar deficientes. E cabe ao profissional de educação física resolver isso. Então, é um assunto muito amplo. Por isso que eu digo assim, gestante, ela engravida com o corpo todo. Hormonalmente, hoje em dia tem estudos que, quanto tempo dura um puerpério? Depende. O puerpério, ele pode durar até 1 ano depois. E Obrigada. E nessa construção, eu ainda vou ter alteração hormonal. Perfeito. Se eu tenho alteração hormonal, tu não concorda comigo que há um risco de eu errar a dose no exercício num puerpério e causar uma depressão pós-parto? Porque eu ainda tô tendo muita alteração hormonal. Concordo. Peraí, Dan. Vamos elucidar um pouco isso aqui. Sou eu, Johnny, aluno do 2º semestre. Ou, por exemplo, a Alanis, que tá no primeiro. Isso é a Alanis? Isso? No primeiro semestre? Tá, no primeiro ali. Me explica um pouco do que é o puerpério, tá? E como é que eu começo a sentir essas mudanças, tá bom? O puerpério, ele é logo após o nascimento do bebê. É esse tempo que normalmente, com 4 meses a mãe tem que voltar a trabalhar. Então, acreditava-se que 4 meses era o tempo do puerpério, que é o resguardo, enfim. Só que o puerpério, ele é muito mais. Ele é alteração de humor, ele é... Algumas vezes causa uma depressão pós-parto, que hoje em dia é falado. Hoje em dia a gente fala no apoio que a mãe precisa, mas que até pouco tempo atrás não era falado. Hoje em dia a gente tem consciência que a depressão pós-parto, ela existe, que a mãe, ela tem uma sobrecarga no pós-parto que é pesada. Então, por exemplo, como eu já estava te falando da fraqueza de abdômen, é só uma das coisas, porque daí se tu for parar pra pensar, tu tem um corpo de uma mulher antes da gestação. E na gestação ele muda. E ela tem que lidar com essa mudança. De não se conhecer, ela não se reconhece mais naquele corpo. E aí nasce o bebê e tu acha que vai voltar tudo ao normal. Não volta. Aquele corpo pós-parto também não é mais o corpo dela. Ele já não funciona tão bem. Ela já se olha no espelho e não se reconhece. Diferente. Isso tem uma alteração psicológica muito forte. E sim, a gente tem influência nisso. Porque às vezes ela procura o profissional de educação física porque ela não está se sentindo satisfeita com o que ela está olhando. Só que muda, porque daí agora tem um bebê que depende 100% dela. Convenhamos, é muita carga. Na verdade, acredito eu, a carga emocional, ela começa desde o momento que a mulher em si, ela sabe que tá grávida. Gravidez, né? Porque... Desculpa, porque ela tem consciência das coisas que vão mudar. Ela ainda talvez não tenha sentido pela uma primeira vez, primeiro momento, mas ela tem consciência daquilo que vai mudar. E talvez até mesmo essa ansiedade, esse conhecimento vai gerando junto com as alterações hormonais, vai gerando... vai contribuindo até para uma depressão mesmo, ou até mesmo para uma negação. Eu não sei se tu já teve alguma grávida que tu trabalhou que ela estava negando a gravidez naquele momento, ou ela não estava contente com aquele momento dela. Já tive uma gestante com uma gravidez não planejada. E no início a gente chorou bastante, aliás.
Mas assim, hoje eu acho ela uma gestante incrível. Ela é obstetra. E a gente discute, eu aprendo com ela em cada treino. E eu noto também que ela também aprende. Porque teu conhecimento é uma coisa. Tu tá vivendo isso é outra completamente diferente. Eu gostei. É bem diferente. Gostei disso. Saber a teoria do que tu tá passando na prática, né? Dá pra anotar. Não, e todo treino ela me diz, não, tu vai ver quando chegar a tua vez. Todo treino, ela me diz pra me fazer um teste, porque ela me diz que eu tô grávida. Porque ela diz que um dia vai ser minha vez. E ela tenta. Mas assim, e ela é uma mulher incrível. E tá acompanhando isso, as mudanças, e ela também tá acompanhando. Foi muito sensacional. Foi uma das melhores experiências. Eu tive muitas grávidas e cada uma me deu uma experiência melhor do que a outra. Mas é surreal, assim, o quanto tu aprende. E eu digo pra elas, assim, que o melhor método de tortura é a privação de sono. E elas fazem isso por amor. Uhum. Porque, assim, tu começa na gestação, tu já não tem mais posição pra dormir. Deitar de barriga pra cima, não dá. Deitar de lado, também não. Não tem, tu já vai... E aí, tipo, se tu tá acostumado a dormir de barriga pra baixo, já era. Então, o dormir já começa ali. Tu já não dorme. Aí, depois que nasce... Eu tive uma que o bebê dormiu muito bem. Acordava 1h, mamava e acordava às 8. De uma. Uma de quantas será? De 12 gestantes. Eu tive uma que dormiu super bem. O resto, privação de sono até hoje. Com Mas bebês como com 2 anos. Como é legal ver essa mudança, né? De que antigamente tinha muita resistência ao treino de pessoas grávidas. Quando descobriu que tá grávido, para tudo, não faz mais nada. Meu Deus do céu, tá... É de vidro, vai quebrar. E como tá se modificando isso agora, nos tempos para cá, tanto em questão de curso de treinamento, como a importância da musculação para gravidez, isso daí é legal de ver. Que tá quebrando um pouco aquele paradigma de tá grávida, não pode fazer mais nada, não pode pegar peso, não pode fazer nada, porque tinha muito isso, né? Sim, mas é aquela coisa assim, gravidez não é doença, mas ela é uma condição especial. Sim. Então a gente da área da saúde, a gente não pode encarar de qualquer forma. Porque sim, teve mudança, teve muita mudança. Então, assim, eu mesmo depois que, tipo, a minha aluna, ela já treinava comigo, os nossos objetivos eram estéticos, e quando ela descobriu a gestação, mudou a minha forma de treinar ela. Tem posições que eu já não faço. E eu sempre pergunto se o bebê não tá reclamando. Não reclama, ela tá indo muito bem, ela tá com 29, ainda tá deitando em supino tranquilamente. Mas nem todas vão ser assim. Ah, claro. Ontem eu liguei pra uma aluna porque ela ganhou e ela voltou pra mim 2 dias depois. Pra fazer mobilidade, fazer liberação miofascial, bastante Legal. dor. Então, eu acompanho o filho dela, ele vai fazer 2 anos em julho. Então, desde antes dele nascer, eu já tô junto. E aí ontem eu liguei pra ela assim, nossa, só tem foto do teu filho no meu telefone. Tem muita foto, porque toda aula ele brinca, ele faz agachamento, ele faz exercício desde o início. É a melhor coisa. Então tem vídeo dele no meu celular por tudo, assim. Então, ter esse acompanhamento é diferente. Tipo, hoje em dia é muito raro eu atender em academia, eu atendo em casa. O atendimento é diferente. É um acolhimento diferente. Sim, sim. E que tu leva, tipo, eu tava no aniversário de 1 aninho dele. Então, e ela sabe o quanto o filho dela é especial pra mim. Ah, que massa. Então, tu te apega. Essa proximidade é massa, né? Essa relação que vai criando. Sim. E com todos tem uma relação do tipo, mandar mensagem. Eu lembro que no dia que ele nasceu, eu tava em alguma festa com o Nando, e aí o pai me mandou mensagem. A gente não vai treinar segunda, porque ele tá nascendo. E ele ficou mandando mensagem. Quais eram os exercícios que tinha que fazer mesmo? E eu já não sei mais nem o que eu tava fazendo na festa. Porque daí eu já não saí mais do celular. Sim. Até eu receber a foto que ele tinha nascido. massa. Putz, Que massa. Que massa, que massa. é a melhor coisa, assim. Ah, que massa. É um sentimento incrível. Aqui o break do café agora. Pausa, né? Pausa do café. Muito bom estar aqui, Dani. Acho que foi bem elucidado pra todo mundo, tanto pra quem já tem há um tempo no mercado, quanto pra quem tá iniciando. Vamos fazer um teste agora. Alanis, tu conseguiu entender tudo até agora aqui? Tá? Pra quem não sabe, gente, a Alanis vai ser nossa nova integrante do programa. Ela vai fazer a parte das entrevistas externas. Vocês vão ver muito ela no Instagram, no TikTok, no Shorts, entre outros veículos de comunicação que a gente tem, né? Logo a gente apresenta ela. Mas voltando pra ti, Dani, aqui.
Dentro das questões de modificações hormonais que a gente tem ali, falaste na progesterona, que ela inibe essa questão do aumento de massa muscular, porém não há, pelo menos eu até agora não li nada que tenha dito que o exercício de força não consegue, pelo menos, fazer a manutenção da massa muscular. Faz a manutenção, então porque concordamos. Que acontece? O aumento da progesterona, ele serve justamente para segurar a gestação. Importantíssimo, diga-se de passagem. Tá? Por isso, assim, tem aquele teste, Putz, não vou me lembrar o nome do teste. Que dá um aumento muito alto, que é quando tu comprova a gestação no... Se eu falar, posso estar errado, desculpa, gente. HCG é isso? Não. Não? Acho que não é. Não. HBCG. HBCG? Acho que é, pera. Eu não me lembro de cabeça também. Sério, gente? Não vou lembrar. Não anotei. Mas acho que é isso, que daí ele dá um aumento muito alto, que é quando comprova a gestação. E isso ele mantém a progesterona alta pra te ter o bebê. Porque senão baixa a progesterona... Já era. Já era. Mais ou menos por aí. Perfeito, gente. Então a gente sabe que tem alterações hormonais ali que são para proteger a gravidez, para poder manuter ela. A gente falou em treinamento ali após as 12 semanas para quem nunca iniciou, para quem nunca tinha feito exercício, né? Para quem já tinha feito exercício, segue naturalmente ali, obviamente com um profissional de certa forma qualificado e preparado para isso, né? A gente sempre tem que acentuar isso. E após essas, tem alguma coisa que tu queira colocar aqui para nós com relacionado às semanas? Por exemplo, peguei uma pessoa que nunca treinou. A partir de 12 semanas, ela treina. A partir da 20ª semana, ela tem isso. A partir da... Enfim, o que tu traz durante a experiência da gravidez, da gestação que tu teve? O que tu traz para nós que tu sente que vai mudando ao longo do tempo e que tu acha assim, profissional, se liga porque em determinado momento isso pode mudar e tu tem que estar com um olhar mais apurado. Ou seja, como seria a tua periodização nesse período? No primeiro trimestre, tu vai ter uma mulher bem mais cansada. Sim. Com bastante náusea, enjoo, sem disposição, justamente por causa da mudança hormonal. Então, ali tu vai ter que pegar exercícios bem mais leves, ver como que ela vai responder, como que ela suporta o exercício de força. Não dá pra te exagerar. O primeiro trimestre, ele é mais complicadinho, ele é mais chato por conta das náuseas e dos efeitos intestinais. Ela vai ter um trato intestinal mais lento, ela vai se sentir mais estufada. Então, tudo isso. Por exemplo, assim, já no primeiro trimestre, o diafragma sobe para dar espaço pro bebê. Então, ali a respiração dela já vai começar a mudar. No segundo trimestre, tu vai ter que dar uma segurada, porque a disposição dela vai estar muito melhor. Porque ela vai estar se sentindo muito bem. Então, ela vai querer pegar mais pesado, ela vai querer... Então, cabe ao profissional de educação física regular isso para que ela não exagere, porque ela vai estar muito bem no segundo trimestre. O terceiro trimestre, tu já vai ter o caminhar anserino, dependendo, tu vai ter o cisalhamento das articulações, tu pode ter dor na síntese púbica, pode ter um desconforto na sacroiliaca, e tudo isso tem que ser cuidado. Aí, por exemplo, é um exercício que eu gosto muito, que todas elas responderam super bem, mas o afundo já vai ficar mais chato. Eu já trabalho mais exercícios multiarticulares. Vai fazer um extensor, uma flexora quando faz na academia? Mas com cuidado, porque ali eu tô na 30ª semana, eu tenho que preparar ela pro parto. Uma das coisas que eu sempre falo muito, assim, durante os 9 meses, eu quero ganhar espaço. Então, eu trabalho muito com flexão lateral, com mobilidade torácica, mobilidade da lombar. São exercícios que vai ter durante todo o meu treino. Mobilidade, principalmente de adutores ali. Modificação dos pés na hora de fazer alguns exercícios que, tipo, é bobagem. Eu vou estar movimentando a sacroiliaca. Eu vou ganhar espaço pro bebê, caso seja um parto normal. Então, o teu pensamento, ele muda. Tu pensa tu olha pra ela, tipo, tu vai olhar a lombar, como é que tá se comportando nos exercícios. Algumas já não vão conseguir manter uma postura de sentar com a coluna reta. Aí tu vai fazer alteração, vai botar sentada numa caixa. Posicionar os pés, trabalhar bastante a musculatura dos pés. Flexão plantar, dorsiflexão são exercícios que a gente vai manter, porque faz bem pra ela. Dá uma noção de espaço muito boa. Então, é muito bom de trabalhar.
Perfeito. Então a gente aqui teve basicamente quase que um cronograma ali, uma periodização do que acontece. Realmente é muito importante a gente saber essas fases do primeiro, segundo e terceiro trimestre, porque são coisas que a gente tem que se atentar e às vezes, por a gente não ter essa experiência em casa, a gente pode errar um pouco a mão. Eu acredito que a conversa constantemente com o aluno e saber o que está mudando assim de forma clara é interessante, porque como tu disseste, né, cada grávida é uma grávida. Então, o que pode acontecer com ela, a via de regra, o que a gente tem no primeiro, segundo, terceiro trimestre, pode não se comportar da mesma maneira em outra pessoa, né? Tanto que tu tem uma que é corredora, outra que já não é, e aí a gente tem essas questões que vão balanceando. Mas via de regra é isso, né? Tu queres contar mais alguma coisa de periodização que tu faz, além dos exercícios, tá? Tu selecionou ali, tu leva mobilidade e flexibilidade até o final da gestação, por ganho de espaço, né? O treinamento de força integrado junto com o treinamento aeróbio, para a questão de manutenção de massa muscular, além de uma questão de auxílio na questão cardiorrespiratória dela, fluxo sanguíneo, então, várias questões que a gente consegue balancear e manter. Tem algo a mais que tu faz dentro de uma periodização que tu tem ali desses 9 meses? A tua periodização, ela vai mudar de acordo com como ela vai se sentir. Como eu te disse, tu planeja alguma coisa, tipo, exercícios de glúteo. Ela vai desenvolver muita fraqueza em glúteo, que tu vai ter que trabalhar justamente por causa das articulações. Só que vai ter um dia que, tipo, não suporta mais aquela posição. E aí tu já muda todo o teu cronograma. Porque vai variar, tipo, chega ali nas 22, 24 semanas, a barriga cresce muito. Até 2 semanas atrás não tinha aquela barriga enorme e do nada ela cresce. Então, já muda. Como ela vai encaixar no quadril, como tu vai encaixar esses movimentos. Então, depende de como a tua gestante está naquele dia. Tipo, agora nesse calor. Aumento de líquido, ela fica com muita retenção. Tudo isso vai mudar. No calor, frequência cardíaca muda, percepção de esforço muda. Então, muda muito. Muda muito. Muda muito. Que depende muito, né? É muito individual essa questão, porque tem pessoas que vão responder tri bem, vão conseguir treinar legal, não vão ter tanto impacto, e tem outras que já vão ficar até o final da gravidez. Tu sente diferença de gravidez, de grávidas que tiveram meninos e de grávidas que tiveram meninas em algum momento? Eu tive 2 com meninas. A maior parte que eu tive foi menino. E não, elas treinaram super bem, assim, até o final. Não senti nenhuma diferença entre cansaço e rotina que elas apresentavam por ter gravidez de meninos ou de meninas? Não notei essa diferença. Que a gente estava falando ali, tipo, hoje em dia é bem mais indicado. Sobre casos em que o exercício físico ele não é indicado. Quando tem um problema cardiovascular prévio, porque como tu vai ter um aumento do débito cardíaco, isso vai mudar. Sabe-se que o repouso ele não é a melhor alternativa, mas tem que ser com muito mais cuidado. Vai ter que ver o cardiologista, talvez até fazer só a fisioterapia pélvica. Sim. Seja o essencial, assim. Uma diabetes prévia não controlada. Uma hipertensão não controlada e colo do útero insuficiente. Esses são algumas das coisas em que o exercício físico ele já não é indicado. O colo do útero é quando ele não sustenta o bebê, ele começa a se abrir. Então, a chance de ter um aborto é muito grande. Então, ali o exercício físico ele já não é a melhor alternativa. A repouso também não, mas ali é um caso muito arriscado. Sim, isso tem que ser tomado muito cuidado e tem que ser acompanhado diretamente com o médico, talvez passar pela fisioterapia, pelo que tu falaste, né? Isso. A questão é porque até agora a gente comentou e falou sobre gestações de certa forma, como é que eu posso dizer? Saudáveis. Tranquilas, saudáveis, né? Acho que é a melhor maneira de dizer, saudáveis. Porém, a gestação de uma pessoa que tem diabetes, de uma pessoa que tem hipertensão, de uma pessoa que tem N problemas congênitos, às vezes, pessoas que têm dores osteoarticulares, musculares, enfim, que são uma questão que acompanha elas, né? E aí a gente vai para artrite, vai para mais fibromialgia também, vai para mais uma série de casos que são extremamente específicos, né? Detalhe, o não se exercitar não é o mais recomendado, segundo o que tu falaste, né, Dani? Sim. Porém, a gente tem que ter muito mais cuidado no planejamento e como se exercitar. Por quê, gente? Porque aí a gente pega tudo que a Dani falou e nós, enquanto profissional de educação física, ou até o profissional de fisioterapia que tá assistindo aqui, vai achar que vai solucionar o problema do mundo. E talvez isso não vai ser verdade. Os cases de sucesso que a Dani teve aqui foram os cases dela. Talvez tu encontre uma pessoa que ficou gestante e tem
tem uma hipertensão descontrolada. Qual é o problema? Não é um problema até hipertensão, mas essa hipertensão descontrolada é uma série de coisas que ocasiona dentro do corpo dela, além do débito cardíaco, além da questão... A gente fala até de artérias mesmo ali, que pode não ser o primeiro... Pode evoluir para uma pré-eclâmpsia ou uma síndrome de HELP. Que então, não é o interessante para ela não. naquele primeiro momento. Então, realmente, encaminhar, acompanhar essa pessoa até o médico para ela poder retornar contigo com embasamento melhor, com alguma coisa muito mais cuidada, é bem melhor do que a gente achar que vai vencer o mundo nesse primeiro momento, né? E tu faço das tuas palavras aí as minhas por tudo que a gente comentou até agora. Até hoje, tu teve alguma pessoa que ficou gestante e teve algum caso especial nesse momento? Eu tive uma com colo insuficiente, que daí como tava muito avançado, a gente parou. E eu tive uma com um problema na válvula cardiovascular. Tá, e aí? O que acontece? Débito cardíaco. Até então ela não tinha um refluxo, que é quando fica... quando o coração não consegue bombear sangue o suficiente. Então, ali teve que parar. Tanto que ela não ia nem poder tentar um parto normal. Tinha que ser cesariana. Então, ela teve que ficar em repouso por causa da condição. Mas a gente seguiu conversando. Depois que ela ganhou a bebê, ela vai ter que... Ela tá com 37, ela vai ter que fazer a troca da válvula. Porque o débito cardíaco ele foi muito grande, ele acabou danificando ainda mais. Era uma condição que antes da gestação, ela sabia que ela tinha, mas que nunca interferiu em nada. Só que aí, depois da gestação, por causa das alterações, teve essa modificação. E ela vai precisar fazer uma cirurgia. Arriscado. Arriscado. Complicado nesse primeiro momento. Nossa, e ela ainda segue algum acompanhamento contigo? Se mantém contato? Não, ela tem que esperar a cirurgia. Ela tá em repouso até a cirurgia. É um caso extremamente específico. Ela vai voltar pós-cirurgia, a gente já conversou a respeito. Porque daí depois ela vai precisar, sim, de um acompanhamento devido à condição cardiovascular. Ficamos na torcida para que isso possa acontecer da maneira Com mais certeza. tranquila possível e que a gente possa ver tu trabalhando com ela novamente. Com certeza. Uma maneira bem boa. Além disso, Dani, tá? Tô fazendo uma série de perguntas aqui. Posso te deixar ali pra falar também, tá? Sim. Mas além disso, a gente falou sobre as patologias que podem ter ali, né? A questão dos sintomas que a grávida sente e tudo mais. E dentro do próprio treinamento ali, o que tu recomendaria hoje para alguém que recebe dentro de uma low cost, tá? A low cost, para quem não sabe, são aquelas academias aonde tem um grande público, tá? E, enfim, como que o professor ou estagiário atenderia essa grávida no primeiro momento, que por muitas vezes ela chega lá e diz assim, olha, eu vim buscar ajuda, eu vim treinar para poder ter uma gravidez mais tranquila, porque ela viu até o podcast aqui. Ela viu, vou treinar porque é o seguinte, eu vou ficar Que melhor, porque é bom treinar. Legal, show de bola. Agora eu vou numa academia aqui que tem do lado da minha casa e como que esse estagiário, professor, enfim, ele começa a atender essa pessoa no âmbito da low cost. A gente falou de treinamento personalizado, né? Um one-on-one. Agora, quando tá tu e mais 9, aí é difícil. Mais 10, mais 12. Anamnese, porque tu tem que saber como tá essa gestação. Tipo, as minhas alunas... Toda consulta a gente conversa pra saber como é que tá, pra saber se tá tudo correndo super bem. Isso é importante. Eu sei que na academia é difícil, mas tu precisa saber como é que tá, se aconteceu, quanto é que tá o percentil. Tudo isso tu vai, porque isso vai nortear o teu treinamento. Principalmente em populações especiais, né? Casos especiais, a gente tem que ter uma anamnese mais cuidadosa, a gente tem que ter um acompanhamento mais rigoroso. Não dá pra chegar e tocar a moda louca. Faz muito tempo que eu não trabalho em academia... Aparelho de pressão tem? Depende, tá? É pra ter. Lugar tem. Desculpa aí, É, pra gente. ter. Depende, não, depende do lugar, tem, mas não são todas, tá? Não são todas que tem. Deveria, mas não são todas porque tu tem que saber como é que tá. Uhum. Parte sempre que o aluno ele não tem esse conhecimento. Ele não vai saber te dizer como é que tá a pressão dele. Ainda mais nesse calor. Como que ela tá se sentindo. Acho que, na dúvida, menos é mais. Trabalha a mobilidade, trabalha a flexibilidade num limite confortável. Porque, como eu disse, a gente vai ter muita facilidade para ganhar mobilidade e flexibilidade nesse momento. Sim. Cuidar para não exagerar e não causar uma lesão articular. Então, no limite, a respiração. Trabalhar a respiração para gestante é muito bom. Pensa que o tórax da gestante funciona como um cilindro, tá? A tua respiração, o teu diafragma e o teu assoalho pélvico, eles devem trabalhar juntos.
Então, tu ensinar isso pra ela, a respiração, pra que ela não faça uma pressão intraabdominal, pra que ela não faça pressão contra o assoalho pélvico, já é excelente. Ponte. Ponte é excelente pra gestante se ela suporta a posição supino. Porque tu consegue fazer um excelente trabalho de assoalho pélvico. Quando eu trabalho mobilidade de quadril, eu também tô trabalhando o assoalho pélvico. Tem alguns exercícios que eu passo para as minhas alunas com as overballs ou com uma toalha que elas podem fazer em casa. Então, na dúvida, menos é mais. Trabalho na linha de conforto. Perfeito. Menos a mais, atende ali, faz ela fazer o trabalho de Dá mobilidade. pra trabalhar numa linha segura, né? Numa linha segura, escala de body. Usa isso. Acho que é legal pra quem trabalha numa low cost, né? Só aquele papelzinho colado na parede da escala de Borg ali já ajuda muito pra Cara, não tem na minha... vários tipos de treinamento. Johnny, não tem na minha academia. Faz assim, vai lá na internet, baixa, Google. imprime, bota atrás da tua pranchetinha onde tu cuida do treino dos teus alunos ali e tu vai perguntar todo dia pra aquela gestante quando ela chegar antes do treinamento, como ela tá, durante o treinamento, pós o treinamento, e aí tu vai ter um controle, tá? Faça por si, porque se tu esperar pela faculdade, pela academia, pela grande rede, talvez isso não vai acontecer. Então faça por si, porque tu tá cuidando de uma vida. Esse é o meu ver, é a minha opinião. No caso, duas, No, né? do caso- agora, no caso, 2 ou 3, depende. Depende muito da Depende. situação. 2, 3, Não mas... tem necessidade de flexão de tronco. Extensão de coluna, cara, é imaginação. Porque se for pra pensar, esse movimento é uma extensão de coluna. Então, menos é mais. Ela já vai estar em extensão de coluna. o corpo Ela dela tá 24 querendo horas ficar já. assim, Aham. tá tanto... É, mas eu preciso trabalhar aquela musculatura. Sim. Então, assim, menos vai ser sempre mais. É uma condição maravilhosa de trabalhar. Vou te dizer assim, ó, lesão musculoesquelética e gestação são os 2 assuntos que eu amo. Eu fiz a minha pós-graduação em reabilitação de lesões e faço uma segunda pós-graduação em reabilitação de lesões através do Pilates. E é sensacional porque uma coisa vai se complementando a outra. Quando eu comecei a estudar gestante, eu estudei muito trilhos anatômicos e caminhos miofaciais. E numa das aulas da outra pós-graduação, da que eu tô fazendo agora, ela falava justamente que nos caminhos miofaciais na fáscia, se tu for pra pensar no embrião, a primeira a se formar é o pé. Então, tu consegue trabalhar o quadril pelo pé. E aí, tu vai pensando na gestante e nessa necessidade de trabalhar arco plantar. Sim. Cara, do momento que tu for trabalhar, começa a estudar isso, tu viaja, porque não tem como tu não te apaixonar. Se tu falar por trilhos anatômicos e fáscia, tu entende que é tudo intercalado de uma maneira que te deixa pasmo, assim. Nada é uma ponta solta e nada trabalha sozinho. É muito louco, louco. E, por exemplo, assim, nos caminhos miofaciais, a fáscia do diafragma e do assoalho pélvico estão ligados à garganta. Então, quando a mulher no trabalho de parto, ela grita, ela vocaliza, facilita. Além de toda a dor, óbvio. Além de toda a dor, né? Todo mundo. Cara, isso é sensacional. O nosso papo até aqui, nosso tempo, infelizmente, nesse primeiro momento, ele tá acabando. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de te perguntar 2 coisas, Dani, antes de acabar aqui. Depois eu deixo o livro pro Douglas perguntar também. A primeira é... Pra onde que a Dani tá indo agora? O que a Dani quer fazer? Algum sonho da Dani? E segundo, tá? Segundo mesmo. Se tu pudesse olhar pra aquela câmera ali e falar... profissional de fisioterapia, até mesmo profissional de educação física que tá iniciando agora, e tu pudesse dar um recado pessoal, o que tu falaria pra eles? Eu sei que te peguei de surpresa, mas é isso que eu quero. Eu quero essa reação. Cara, desculpa, muito eu toquei tempo 2. Fiz a minha pergunta, Desculpa, cara. tá dividindo quase que os meus neurônios, Ah, sabe? pois é. Sabe aquela história de... Estamos dividindo aquela neurônio com os história, dois. se você conviver com as 5 pessoas à sua volta, você... tipo exatamente isso, isso. viu? A gente tá quase a mesma Pô, tu pessoa. fez a última pergunta que era minha. Tá. Tá. Eu sou formada em Educação Física pela UBRA. Me formei em 2018. Emendei a pós-graduação em Reabilitação de Lesões, que foi magnífica, assim. E eu terminei ela em 2020. E entrei na faculdade de Fisioterapia. Eu não terminei a faculdade de Fisioterapia e emendei uma outra pós-graduação, porque ela é muito boa. Ela é com professores internacionais, com tradução simultânea, com pessoas com quem eu já fiz outros cursos. Eu faço cursos, tipo, o que tu faz no final de semana? Cursos online de gestante, de reabilitação. Gosto muito de trabalhar com manejo de dor crônica. Eu não tenho um fim. Eu não consigo, tipo, onde é que tu quer chegar? Cara, eu tô lendo livro de obstetrícia.
Eu não consigo me imaginar que não seja estudando. Tipo, muita terapia pra entender que esse é meu hobby. Até, tipo, eu me mudei pra cá em 2014. São 10 anos estudando. São 10 anos que, tu nunca parou? Não. Eu emendei uma coisa na outra e eu posso dizer assim, tu não te dedica 100%. Não, eu me dedico 100%. Porque quando tu começa a ler... Bom, eu mando mensagem pra ti, dependendo dos assuntos. Sim. Porque tu tem que discutir com alguém. E é surreal, tu não consegue... Hoje em dia a gente trabalha muito com pessoas que dizem, não, tu tem que escolher um nicho. E por muito tempo isso me atormentou, porque, eu não tenho um nicho. Uhum. Porque eu não consigo escolher. Aí, digamos que eu escolha só trabalhar com gestante. Eu não vou ter uma gestante com problema cardiovascular? Eu não vou ter que entender isso também? Por que eu vou me fechar numa coisa tão pequena, num nicho, vou trabalhar só com dor crônica? Eu já tive gestante com fibromialgia. E aí? Eu não vou entender? Tu começa a ler, e aí tu entra nas fáscias. E aí tu vê que tá tudo conectado. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quanto mais tu lê, mais tu vê. Dani, quanto mais tu lê, mais tu vê que menos tu sabe. Exato, cara. Me diz uma coisa... mas pra gente que gosta de estudar, vai ser sempre assim. Me diz uma coisa... Rápido, bate pronto, tá? Conhecimento guardado serve pra quê? Pra nada. Pra nada? Por isso que a gente tá sempre trocando ideias e... Então hoje tu tá fazendo parte desse programa que é um dos motivos. São mais de 10 anos de estudo. Se continuar guardado contigo, talvez vai ajudar 1, 2, 3 pessoas. Mas ao meu ver, e deixando público isso aqui, tá na hora de começar a botar um pouquinho pra fora. E é um dos motivos que eu quero que a gente quer que tu sente nessa cadeira com a gente aqui. E muito mais além dos projetos, mas vamos com calma, porque senão a ansiedade bate. Beleza? Vamos devagarinho, passinho de cada vez. E agora a segunda pergunta, que senão daqui a pouco eu levo levo uma chamada, um apito do meu diretor aqui por relação ao horário. A segunda pergunta, se pudesse olhar pra aquela câmera ali que é tua, relacionado a o profissional de fisioterapia e educação física, o que tu diria pra eles? Não vou puxar brasa. Não, eu ia dizer que eu vou puxar brasa pra minha área, mas eu sou das duas. Cara, trabalhar com movimento é incrível. Quando tu te apaixona pelo que tu faz, tu não tem um dia ruim. Eu trabalho das 5 da manhã às 10 da noite por opção. Porque eu gosto do que eu faço. Eu sei que eu preciso descansar, eu sei. Meus alunos me dizem isso o tempo todo. Mas, cara, não tem cansaço. Tu chega em casa, beleza, eu tô com sono. Eu quero descansar. Mas no outro dia, eu tô animada de novo. Eu não espero pelo final de semana. E eu acho que essa deveria ser a meta de vida quando tu escolhe uma profissão. Tu não esperar pela sexta-feira. Tu conseguir aproveitar das 5 da manhã até as 10 da noite todos os dias. Saio, tomo café, consigo ter um momento meu durante a semana. Agora, não é sacrifício trabalhar. É bom. Eu tô sempre ansiosa pra próxima aula. Isso é sensacional. Que bom. Então, é real ser completamente apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que isso é o diferencial, assim. Todo aluno sabe que vai ter meu 100%. Tu não vai descansar. Cara, eu tô no meu escritório, eu tô nas minhas coisas, é o meu descanso. Estudar pra mim é o meu descanso. Porque é muito bom. E às vezes poder te mandar mensagem com áudio de 2 minutos sobre uma coisa completamente aleatória no domingo, que eu já fiz isso. Faço. É muito bom. Então, essa troca é sensacional dentro da educação física. E a mesma coisa, a gente não é concorrente da fisioterapia. A gente trabalha junto. Um precisa do outro. Tanto que eu tô na outra graduação. E eu acho, assim, me complementa muito. Que ótimo. Pegaram a visão, Douglas. Sem mais perguntas, senão eu vou me passando aqui. Agora é tudo contigo, se quiser fazer pergunta. Agradecer a Dani, primeiramente, por ter vindo, por ter compartilhado esse conhecimento, que foi uma aula que a gente teve sobre esse trabalho com... Pra mim foi muito bom. Você, papai, já fiquei olhando aqui. Já pensando o que vai fazer. Tá ali no sofá, fiquei olhando aqui. Agradecer por todo esse conhecimento, por essa aula que tu deu pra nós aqui. Te dar as boas-vindas, que agora faz parte do PodFit junto com nós, né? Agradecer a Atos Produtora, que tá já há mais de 1 ano com a gente aqui, abraçando essa loucurada toda, que nunca deixou a gente na mão. E pessoal que tá assistindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que vocês gostem desse podcast /aula que tivemos aqui hoje. E fiquem acompanhando a gente para os próximos vídeos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.